Então, a sua pergunta em duas partes. Primeiro, porque Sartre é filósofo do direito. Eu acho que essa é a principal tese do meu livro, né? É a minha tese de doutorado, na verdade. E acredito que eu tenha conseguido demonstrar isso da seguinte maneira. A questão é o que faz alguém ser um filósofo do direito. Tenho comigo a concepção de que a filosofia ela é o modo de conceber o mundo, a realidade, enfim, e que nessa trajetória, sendo o mundo composto por diversos fenômenos, a filosofia, ao tentar olhar para o mundo, olhar e compreender, analisar, né, dar um sentido para esses fenômenos, a filosofia acaba estabelecendo alguns objetos sobre os quais ela vai se debruçar, sobre os quais os filósofos e filósofas vão se debruçar. Eu acho que um desses objetos é a questão do justo, né? É a questão do justo. Tornou-se um objeto específico da filosofia. Quando desde os seus primórdios, a filosofia se pergunta qual é o arranjo social que pode dar conta de estabelecer o equilíbrio entre o indivíduo e a vida social, né? O que nos faz compartilhar os mesmos horizontes, compartilhar o mesmo espaço social e, portanto, construir a nossa vida de maneira coletiva. Acho que a justiça, portanto, é o estabelecimento desse equilíbrio delicado, né? Sobre o qual não há uma resposta específica, há respostas que a história vai dando, mas que, de alguma forma, a pergunta se mantém. Então, eu diria que Sartre é filósofo do direito, respondendo a sua primeira pergunta, porque Sartre foi um dos filósofos que não se furtou a fazer essa pergunta sobre o justo. Independente da sua formação enquanto jurista, o Sartre se perguntou sobre a possibilidade do justo e, mais do que isso, ele questionou e colocou em dúvida também a organização político-social baseada no direito tal como nós conhecemos. Nas suas obras, desde a sua primeira obra, das suas primeiras obras, né? O Sartre já questiona isso e eu quero falar das duas mais importantes, o Ser e o Nada, em que ele anuncia que a sua preocupação é escrever uma ética. Portanto, estamos falando aqui de dever ser, estamos falando aqui do horizonte do político, mas também do horizonte moral da humanidade. E depois no Crítica da Razão Dialética, onde ele vai estabelecer também um diálogo com o marxismo, em que a grande preocupação é entender a maneira com que a sociedade, a sociabilidade humana se constitui. De tal sorte que Sartre é o filósofo do direito, porque ele se encontra dentro da tradição daquilo que se tornou a filosofia do direito, que é o questionamento sobre o justo. E a segunda parte da sua pergunta, ela se refere a... Desculpa, perguntou. Como que ele pode nos ajudar a pensar... Isso, ele pode nos ajudar a pensar... Veja, eu acho que os problemas colocados por Sartre, eles continuam sendo de uma força absolutamente avassaladora, né? Cito aqui como exemplo, né? Primeiro, que a obra de Sartre é perpassada por uma preocupação, né? Que é exatamente tentar demonstrar como os condicionamentos, né? A condição, a contingência que nós não escolhemos, ela também não é capaz de nos impedir de pensar o novo, de construir algo novo, apesar da contingência. Enfim, nós não estamos determinados pela pura positividade. Existe sempre a possibilidade do dizer não, da negação, do fazer diferente, do atribuir um novo sentido para o mundo. Eu acho que em momentos como nós estamos vivendo hoje, de desespero, de prostração, de desesperança, eu acho que quando o Sartre afirma a possibilidade de uma liberdade humana, e liberdade no sentido de que nós podemos atribuir um sentido diferente daquele que historicamente foi dado, ou seja, o que nos define não é o passado, mas é o futuro, né? Aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós projetamos, futuro, isso que nos define não é o passado. Então, quando Sartre diz isso, ele nos dá uma lição importante de como é possível ainda virar esse jogo, é possível construir um mundo diferente, é possível construir um mundo melhor. Enfim, mas sempre olhando para a realidade, né, sem deixar de olhar para ela. Então eu acho que isso, Sartre é filósofo do direito, porque ele dialoga com a tradição, e Sartre tem muito a nos dizer ainda com a sua filosofia. Por isso que é importante resgatá-lo,
E não fazer o louvor às ideias de Sartre, mas entender como se constitui a filosofia como crítica radical do tempo presente.